Olá para você que me assiste, espero que você esteja bem. Meu nome é Larissa Lohane de Moraes e eu faço o curso de Arquitetura e Urbanismo. Para minha apresentação, escolhi trazer o movimento arte contemporânea e o estilo minimalismo. Bom, então vamos lá. Sabemos que a arte contemporânea começou seu movimento a partir da segunda metade do século XX e até hoje podemos ver arquitetos, estilistas, designers e artistas fazendo criações das suas artes a partir desse movimento seguindo suas características. Uma das principais características da arte contemporânea é a diversidade de linguagem, pois a partir dela pode-se renovar o conceito de arte trazendo novos horizontes e também proporcionando ao artista total liberdade em sua criação e forma de se expressar. Então, através daí, o artista começou a poder usar qualquer tipo de forma e também todos os tipos de materiais. E foi a partir daí que a arte deixou de ser algo totalmente voltado somente para a beleza e ela se aproximou mais do realismo. Então, isso acabou gerando discussões e reflexões sobre a sociedade e sobre si mesmo. Na arte contemporânea, o que começou a importar foi a ideia e o processo de criação que o artista teve em sua obra e não somente no produto final ou no objeto final. A partir também do movimento da arte contemporânea, o espectador começa a ter mais importância por ter uma relação com a obra. Então, o observador se torna um participante ativo. Alguns estilos que fazem parte da arte contemporânea é o expressionismo abstrato, o pop art, o minimalismo, a arte conceitual, a arte cinética, o body art, lady art, op art e vários outros. Porém, como eu havia citado antes, o que eu escolhi para a apresentação foi o minimalismo. Mas antes de falarmos sobre o minimalismo, vamos falar sobre Jackson Pollock. Ele é considerado o pai do expressionismo abstrato e ele criou a técnica de pintura de gotejamento. Com essa técnica, a arte fica com esse resultado. A pintura de gotejamento funciona da seguinte maneira: o artista derrama e respinga a tinta sobre a tela, que fica na horizontal. O interessante dessa técnica é que Pollock fez com que uma das características da arte contemporânea entrasse em sua obra, que no caso seria onde o processo e a ideia artística é mais importante do que o objeto ou a imagem final. E então é no processo dessa obra em que Pollock se expressa. A maneira em que ele derrama tinta, a maneira em que ele pega o pincel, a maneira em que ele anda sobre a tela, tudo isso faz com que ele atinja a forma de liberdade de expressão que ele quer atingir e que ele quer transmitir e passar para aquelas pessoas que estão vendo ele criar essa obra. Paul Jackson Pollock nasceu em 28 de janeiro de 1912 e faleceu 11 de agosto de 1956 com seus 44 anos, nos Estados Unidos também. Ele foi um pintor norte-americano e referência no movimento de expressionismo abstrato, e ficou conhecido por seu estilo único de pintura por gotejamento, como vimos anteriormente. Agora sim, vamos falar sobre o minimalismo, que nasceu na década de 1960. O interessante de ter comentado anteriormente sobre Jackson Pollock e suas obras é que o minimalismo é totalmente oposto do que Pollock costumava a fazer. Bom, o minimalismo entra em contraposição com o expressionismo abstrato de Pollock porque o minimalismo já tem a sua característica de utilizar formas geométricas e não formas abstratas. E além de utilizar as formas geométricas simples, são elas que vão organizar e definir o ambiente e o espaço. Bom, eu vou falar as características do minimalismo, mas voltada para a parte da arquitetura, por ser a minha área. Algumas das características do minimalismo são as seguintes, confere aí. Uma característica que é super importante e tem que ter no design ou na arquitetura voltada para o estilo minimalista é a simplicidade no espaço. Além do mais, porque o lema do minimalismo é o menos é mais.
E com isso também entra estruturas limpas, poucas ornamentações e iluminação natural. Esta é a obra que eu peguei para dar o exemplo desse estilo, do Mies van der Rohe, considerado como o pai do minimalismo. É presente a iluminação natural por conta das suas estruturas abertas e a presença de muitos vidros em sua estrutura. Também é possível ver a simplicidade dos espaços e as estruturas limpas, e as formas geométricas presentes na estrutura também. É notório ver também que as cores que foram utilizadas nessa obra não é nada muito extravagante, muito pelo contrário, as cores desse estilo costumam ser básicas ou neutras, como o branco, o preto, o cinza, o marrom, o bege e por aí vai. Ludwig Mies van der Rohe nasceu no dia 27 de março de 1886 e faleceu 17 de agosto de 1969. Ele mudou-se para Berlim, que foi onde ingressou em escritórios de arquitetura. Como eu havia falado anteriormente, ele é considerado como o pai do minimalismo por suas obras. Bom, e por que eu escolhi esse estilo e não outro? Primeiramente porque eu acho o minimalismo muito bonito, e por mais que costumam ser coisas muito simples, sempre me chamam a atenção e me traz uma certa paz quando eu vejo ou uma estrutura ou alguma arte nesse estilo. Por isso eu também uma pessoa muito organizada e o minimalismo sempre traz isso, né? Sempre traz esse conceito de organização, de coisas simples, de coisas arrumadas e limpas. Eu acho que acaba batendo e combinando bastante comigo. E o que eu mais gosto desse estilo e que me chama muito a atenção é que ele deixa de ser somente alguma coisa voltada para a arte ou estruturas e arquitetura, mas ele passa a ser um estilo de vida, onde as coisas simples são as coisas principais, né? Uma pessoa minimalista, ela gosta de aproveitar os momentos, os mínimos detalhes, né? Nos mínimos detalhes. E ela não gosta muito, sei lá, de usar alguma coisa muito extravagante, ou ela não gosta de ser uma pessoa muito extravagante, ela é mais na dela. Enfim, eu acho muito interessante e foi por isso que eu quis me aprofundar e estudar mais sobre esse estilo. E voltando para o movimento da arte contemporânea, a importância, eu acho que o mais importante que esse movimento nos trouxe é a liberdade de expressão. Então o artista ele não ficou preso somente em mostrar uma coisa bonita, mas sim demonstrar os sentimentos, demonstrar aquilo que ele está passando, demonstrar aquilo que a sociedade está vivendo. Então tudo isso fez com que, todo esse movimento fez com que os artistas tivessem uma liberdade em sua expressão. Outra coisa também que é muito importante ressaltar sobre a arte contemporânea é que as obras começaram a ficar mais dinâmicas, onde tudo aquilo que começou a ser desenhado ou expressado deixou de ser um pouco de algo fantasia e passou a se tornar a realidade que a sociedade estava vivendo, algo que estava no nosso cotidiano. E os observadores começaram a fazer parte, né, da arte também, começaram a fazer parte da obra. Então, se tornou algo muito dinâmico, né? Se tornou uma arte super dinâmica e super gostosa de ver, de ser estudada e também de ser trabalhada. Então é isso, muito obrigada, espero que tenham gostado do trabalho. Eu vou deixar as referências das pesquisas que eu fiz, principalmente na biografia do artista e do arquiteto, que eu trouxe como exemplo. E é isso, mais uma vez obrigada e até a próxima!